Grupo de mulheres oferece curso gratuito e online de empreendedorismo para as brasileiras. Levantamento mostra qual é o estado do país com mais brasileiros como residentes permanentes. Imigração. Texas registra uma terceira e forte onda de indocumentados fazendo a travessia. Atletas brasileiros entram na lista de pessoas mais influentes da América Latina. E tem a Pororoca, um festival brasileiro que parou o Central Park em Nova York para celebrar a nossa cultura e a floresta amazônica. A seleção de artistas brasileiros trouxe nomes importantes das regiões norte e nordeste do país. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição com um recado importante para a nossa comunidade. Se você sonha em começar um negócio próprio aqui nos Estados Unidos, atenção! O Grupo Mulheres do Brasil, em parceria com o Sebrae de Recife, quer ajudar. Eles vão realizar um curso online e gratuito com dicas de empreendedorismo para as mulheres. Olha, serão aulas de vendas, marketing, estratégias, finanças e muito mais. Basta ter um computador ou um celular para acessar o curso online chamado Trilha Mulheres de Sucesso. Não é preciso ser empresária ou empreendedora para fazer esse workshop. A ideia é atender todos os perfis femininos, desde iniciantes até mulheres experientes em comércios. O curso, oferecido pelo Núcleo Mulheres do Brasil em parceria com o Sebrae do Recife, vai capacitar as mulheres para iniciarem seus próprios negócios. Serão 11 módulos focados em empreendedorismo, marketing, estratégias, finanças, vendas e muito mais. O objetivo desse curso é trazer para as brasileiras o passo a passo do que você precisa fazer para empreender e ter sucesso na sua empresa aqui nos Estados Unidos. Essa é uma grande oportunidade, pois é a primeira vez que o Sebrae oferece um conteúdo dirigido para as brasileiras empreendedoras aqui na América. As participantes que concluírem 80% das aulas vão receber um certificado do Sebrae. As inscrições do workshop já estão abertas no site Trilha Mulheres de Sucesso. Para você que mora aqui nos Estados Unidos, aproveite essa oportunidade. O curso vai acontecer do dia 2 de outubro até o dia 15 de novembro. Todas as segundas e quartas-feiras, das 6 da tarde às 8 da noite, no East Time. É um curso online e absolutamente gratuito, uma grande oportunidade. Basta você clicar no link e se inscrever para garantir a sua vaga, que são limitadas. Saiu a lista das 500 pessoas mais influentes da América Latina, feita pela publicação Bloomberg Linea. E adivinha só, tem brasileiro. E não é um só não, viu? O Brasil tem quase 180 representantes nesse ranking. Dá só uma olhada. Quase 180 atletas, empresários, ativistas e artistas nascidos ou atuantes no Brasil foram incluídos na seleção da gigante de mídia. Entre os homenageados estão a tenista Bia Haddad, atualmente na 18ª posição do ranking mundial da WTA, mas que tem mostrado dentro de quadra que é digna de medalha de ouro por conta de sua determinação e perseverança. O líder indígena Ailton Krenak é outro brasileiro considerado um dos mais influentes da América Latina, ao lado do empresário Alexandre Birman, do DJ Alok, da cantora Anitta, da atriz Bruna Marquezine e tantos outros. Por volta de 200 nomes foram incluídos nesta lista pela primeira vez. Este é o terceiro ano que a Bloomberg Linea organiza essa seleção e reforça que não se trata de um ranking, já que não há classificação. Nas palavras da própria Bloomberg, a motivação tem mais a ver com o valor que essas pessoas geram em seus setores, seja por meio da criação de empregos, seu peso nas economias locais ou seu apoio a iniciativas relevantes. E ainda falando de boas notícias, atenção quem mora na Flórida, o Brightline finalmente vai colocar em operação a nova linha de viagens que vai ligar Miami a Orlando. Os trens de alta velocidade entram em circulação já amanhã, na sexta-feira, gente.
As viagens desse percurso devem demorar cerca de 3 horas e vão custar em torno de $158 ida e volta na classe executiva. Já na primeira classe vai custar um pouco mais caro, $298. O Brightline vai fazer esse percurso a partir dessa sexta, das 5 horas da manhã até a meia-noite. Diariamente serão 16 viagens em cada sentido, somando aí no total 32 por dia. A inauguração desse novo trecho completa a expansão da linha, que começou em 2018, ligando Miami a West Palm Beach. A administração do Brightline disse que essa viagem de Miami a Orlando será ecológica, passando por dentro de terras agrícolas no centro da Flórida. Tá aí agora uma boa opção de viagem. E olha, depois do intervalo, a gente traz os detalhes aí de um levantamento que mostra de qual estado são os brasileiros que mais têm o Green Card. E tem também reportagens sobre a crise na fronteira sul, que registra uma terceira e forte onda de imigrantes ilegais fazendo a travessia. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. O assunto agora é documento de residência permanente. Um levantamento apontou que a Flórida é o estado que tem mais brasileiros com Green Card. A maior parte desses documentos aí de residência permanente foi concedida para os brasileiros por algum familiar. O restante foi por trabalho ou habilidades extraordinárias, como nos mostra agora a repórter Carla Marinho. O clima, a variedade de alimentos e serviços são apenas alguns dos atrativos que fizeram da Flórida o paraíso dessa nova geração de brasileiros imigrantes. O Sunshine State é comprovadamente a escolha número 1 entre aqueles que conquistaram a residência permanente no país. Do total de 18 mil green cards emitidos para brasileiros em 2021, 28,2% foram para moradores da Flórida, seguidos por Massachusetts, Califórnia, New Jersey e New York. A maior parte da residência permanente foi concedida para brasileiros através de algum familiar. O restante através de solicitações de trabalho ou por habilidades extraordinárias. O brasileiro profissional qualificado, ele se prepara, entra com visto e já praticamente já vem com o Green Card dos Estados Unidos, então já vem de uma forma muito mais segura, tranquila e muito mais fácil de obter o sucesso dentro desse país. A história de amor da Fernanda pelo estado da Flórida começou lá atrás, na época da faculdade. Mas para essa imigrante viver o sonho americano, ela teve que aprender a esperar e a se planejar. A minha jornada imigratória ela começou em 1997, a bem da verdade, quando eu fui estudar na UCF, a University Central Florida, em Orlando, onde eu caí de amores pelos Estados Unidos, como tudo funcionava, como tudo operava muito bem. E a partir dali foi um sonho que se tornou um projeto. Então eu só fui imigrar em 2015, já casada, com 2 filhos, aos 38 anos de idade. E dali foram 4 anos de planejamento, eu e o meu marido, na verdade, estruturando toda a parte financeira, toda a parte emocional, e o que a gente ia fazer nos Estados Unidos para gerar renda. Vamos falar sobre imigração na fronteira sul, que levou um grupo de pessoas a se unir diariamente no México para uma missão bem especial. À beira dos trilhos, eles ajudam os imigrantes que viajam a bordo dos trens em perigosíssimas condições, na tentativa de chegar à fronteira com os Estados Unidos. Há 6 meses, várias pessoas de Zacatecas se reúnem em um dos pontos por onde passa o trem, conhecido como A Besta. Ele transporta mercadorias, mas também é usado por centenas de imigrantes que buscam chegar à fronteira com os Estados Unidos. Meu esposo e eu veníamos do mercado de abastos. Guadalupe conta que, ao ver a situação dessas pessoas pela primeira vez, decidiu ajudar. Ela e o marido compraram garrafas de água e comida para matar a fome e a sede de quem se arrisca no trajeto. Foi assim que ela começou a reunir amigos e vizinhos da comunidade La Pimienta e criou um grupo chamado Máquina 3030 Amor Sem Fronteiras. Al princípio era com nosso dinheiro, não dávamos tanta ajuda. A cofundadora Jaqueline Reis conta que, primeiro, o grupo pagava tudo do próprio bolso, mas a rede de solidariedade formada por esse trabalho humanitário cresceu
E hoje eles recebem muitas doações e voluntários. E aqui todo sirve peso, lo que sea, para ajudar mais. Temos trabalho e responsabilidades e nós tomamos o tempo para estar aqui. Voluntários como a Ruth dizem que vêm aqui todos os dias e, mais do que entregar suporte aos imigrantes vulneráveis, eles querem passar uma mensagem. Que les vaya bien en su camino e ojalá lleguen con bien. Desejamos sorte na viagem e que consigam uma vida melhor, diz o jovem Javier. Em um comunicado, a empresa responsável pelas ferrovias de cargas no México informou que planeja uma suspensão temporária da circulação de trens para evitar que imigrantes sigam correndo riscos. Um levantamento apontou que mais de 6 milhões de imigrantes foram capturados nos últimos 3 anos, tentando entrar ilegalmente aqui no território americano. Isso mostra o tamanho da crise que atinge os Estados Unidos. O Departamento de Imigração anunciou que esse número deve aumentar ainda mais até o final de 2023, já que eles estão registrando uma nova onda de indocumentados cruzando a fronteira sul. Só ontem foram mais de 3 mil pessoas e o policiamento está sendo reforçado na região. O governo Biden anunciou que está enviando 800 novos militares para reforçar o policiamento da fronteira sul dos Estados Unidos com o México. Essa tropa vai se juntar aos 2.500 oficiais da Guarda Nacional que já estão na região. O reforço federal foi enviado depois do registro alarmante de que só ontem cerca de 3 mil imigrantes entraram no território americano perto de Eagle Pass, no Texas. O grupo de homens, mulheres e crianças cruzou a fronteira e ficou debaixo de uma ponte, esperando as patrulhas e os soldados americanos chegarem. Eles foram levados para um centro de processamento de imigração e um abrigo temporário. A maioria, venezuelanos, disse que estava viajando há 2 meses e só chegou agora nos Estados Unidos. Os departamentos de imigração e de alfândega e fronteiras declararam que estão redistribuindo os funcionários para poder dar conta da nova invasão de imigrantes que começou de repente. Desde 2021 até julho deste ano, pouco mais de 6 milhões de pessoas foram capturadas entrando no território americano. Desse total, 91%, cerca de 5 milhões e meio, foram deportados. O restante, 500 mil de pessoas, entrou com autorização no território americano e espera pelo processo de asilo no Tribunal de Imigração. A maior parte dessa migração aconteceu durante o governo Biden, onde se registrou um aumento de mais de 100% no número de pessoas cruzando a fronteira sul. Depois do intervalo, o promotor de Sacramento, na Califórnia, abre processo contra a sua própria cidade por causa da crise dos desabrigados. E tem também alerta sobre a água no condado de Broward, na Flórida, onde vive a maior comunidade brasileira no país. Em Sacramento, na Califórnia, um promotor está processando a própria cidade em defesa dos homeless. Ele alega que a cidade aprovou leis que proíbem tendas e pessoas dormindo nas ruas sem discutir onde os desabrigados serão colocados. A reportagem é da Eloá Zen. As definições de fogo amigo acabam de ser atualizadas no distrito de Sacramento, na Califórnia, onde um promotor de alto escalão abriu uma queixa legal contra a cidade devido à má administração no que diz respeito à crise habitacional. Nos autos, o promotor afirmou que a aplicação negligente das leis municipais fez com que milhares de pessoas ficassem desabrigadas, sofrendo uma miséria de terceiro mundo, enquanto os residentes da região suportassem perigos e ameaças de violência. Ativistas criticam o processo por parte do promotor, dizendo que se trata de uma higienização, uma vez que o instrumentador da lei parece apenas querer limpar a população das ruas sem necessariamente pensar em soluções humanas e a longo prazo. Outros afirmam ainda que a manobra do advogado é um ato político impulsionado por interesses empresariais locais descontentes com o atual governo. O promotor foi eleito ao cargo há pouco mais de 1 ano. Mais de 170 mil pessoas estão desabrigadas na Califórnia, que acumula mais de 1/3 de toda a população de rua do país. A crise habitacional na Califórnia é mais aparente por conta do alto número de pessoas dormindo em barracas, carros e lugares abertos. Em Nova York, por exemplo, há leis que zelam pelo direito ao abrigo, o que faz com que pessoas em condição de vulnerabilidade consigam algum tipo de dormitório ou pelo menos um espaço fechado para dormir, escondendo o tamanho real da crise aos olhos de quem passa por ali.
Procurem entender os motivos que levaram as pessoas à situação de rua e ajudá-las a superar essa situação de rua. Não tornar a vida delas ainda mais amarga e ainda mais dolorida do que é viver na situação de rua. Eu acho que é de responsabilidade, sim, tanto do Estado como da sociedade civil, garantir os direitos dessa população. Agora um alerta para a região do país onde vive a maior comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. As autoridades do condado de Broward, na Flórida, pedem que se evite o consumo da água de torneira. Após examinadores realizarem testes na água de 6 cidades do condado que não tiveram o nome revelado, foram detectados níveis bem preocupantes de químicos tóxicos. São os PFAs, os químicos que estão ligados ao surgimento de doenças como o câncer, ao ser expostos aí por muito tempo a esses químicos. Meses atrás, uma pesquisa já havia revelado que quase metade da água de torneira dos Estados Unidos também contém esses produtos perigosos. As autoridades dizem que estão trabalhando para resolver esse problema e desaconselham o consumo da água encanada, por enquanto, nessas regiões do estado. E no Arkansas, uma criança morreu depois de contrair a ameba comedora de cérebro em um brinquedo de rua que espirra água. As autoridades disseram que esse tipo de infecção é rara, mas que vem crescendo no país. E agora pode ser contraída até mesmo em fontes de água. Foi neste clube de campo de Little Rock, no Arkansas, que o menino de 1 ano contraiu a ameba comedora de cérebro. Autoridades disseram que ele foi infectado quando estava em um splash pad, um brinquedo de fonte interativa. Michael Alexander Pollock morreu poucos dias depois de contrair a inflamação no cérebro. O Departamento de Saúde do Arkansas confirmou através de testes que o parque continha vestígios da ameba. O clube fechou as piscinas e todos os acessos a áreas com água. A Naegleria fowleri é um micro-organismo unicelular que vive em água doce quente, como rios, lagos e fontes de água iguais ao splash pad. O calor intenso que vem atingindo o país propicia o clima perfeito para a reprodução dessa ameba, que mata em quase 90% dos casos. As autoridades disseram que esse tipo de infecção é rara, mas vem crescendo no país. Só este ano já foram registrados pelo menos 5 casos fatais nos Estados Unidos. Depois do intervalo, a área da Baía de São Francisco, na Califórnia, tem alerta para má qualidade do ar por causa das queimadas. E tem todos os detalhes de um festival brasileiro de música que sacudiu Central Park, em Nova York. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Um novo estudo mostra que um hábito que se tornou cada vez mais comum após a pandemia pode ajudar e muito o meio ambiente, o home office. Segundo os cientistas, esse modo de trabalho remoto pode ser um aliado na luta contra o aquecimento global. Segundo a nova pesquisa, trabalhar de casa pode reduzir a pegada de carbono de uma pessoa em 58%, em comparação com quem trabalha fora, em um escritório. A pegada de carbono é uma medida que calcula a emissão de carbono equivalente na atmosfera por uma pessoa. Por exemplo, muitas atividades rotineiras, como se deslocar de carro, acabam gerando emissões de gases de efeito estufa, resultando em diversos problemas ambientais, como o aumento da temperatura do planeta. De acordo com os pesquisadores, o modo de trabalho híbrido também tem impacto positivo para o meio ambiente. Trabalhar em casa de 2 a 4 dias por semana pode cortar a pegada de carbono de uma pessoa em até 29%. E a administração Biden anunciou um programa de subsídios de mais de 4 bilhões de dólares para reduzir a poluição que aquece o nosso planeta. Assim, os estados, cidades e tribos originárias vão ter a chance de garantir subsídios nessa luta do clima. Esse financiamento vem da Lei de Redução da Inflação aqui no país. A administração Biden diz que os candidatos precisam apresentar um projeto com uma redução real da poluição.
além de aumentar também a criação de empregos e benefícios de saúde para comunidades todas aí de baixa renda, que são as mais afetadas pelos efeitos dessas mudanças climáticas. As inscrições para esse projeto serão abertas na primavera e os escolhidos vão receber os fundos no próximo outono. Segundo a Casa Branca, um projeto anterior de financiamento já ajudou muitas regiões a criar planos de ação climática. Agora nós vamos para a nossa previsão do tempo, ver como vai ficar o tempo amanhã em todo o país. Amanhã já é sexta-feira, hein, gente? Olha só. Em Boston, sol, máxima de 69. Tempo encoberto na região de Washington, com máxima de 74. Vai chover em Norfolk, na costa, gente, 76 de máxima, 66 de mínima. Na Flórida segue um tempo bem instável, a gente tem visto isso ao longo dos dias, com bastante trovoadas. Em Houston também tem previsão de tempestade, com máxima de 93. Em Brownsville a gente já tem temperatura de 3 dígitos, 100 graus de máxima, apesar do tempo encoberto. San Antônio também o sol entre nuvens, máxima de 98. Já em El Paso o sol vai brilhar o dia inteiro, mínima de 71, máxima de 97 nessa região. Phoenix, máxima de 95, sol entre nuvens também. Los Angeles, sol tímido, meio encoberto aí por nuvens, máxima de 75, mesmo assim calor. São Francisco, a mesma coisa, gente, sol entre nuvens, mínima de 57, máxima de 68. E olha, a gente segue falando da Califórnia, porque um alerta sobre qualidade do ar foi emitido na área da Baía de São Francisco. É que essa região está tomada por uma densa fumaça que vem dos incêndios florestais mais ao norte da Califórnia e também do Oregon. Olha só na imagem como essa situação é bem preocupante. Segundo as autoridades, a área da Bahia deve ficar vários dias assim de céu nebuloso, enquanto o fogo segue queimando. Os especialistas em qualidade do ar dizem que é preciso usar máscaras nas ruas, mas o bom mesmo é evitar qualquer atividade ao ar livre, porque essa fumaça é tóxica e muito prejudicial à saúde. As autoridades revelaram que a qualidade do ar ontem, gente, já era a pior em quase 2 anos. E agora a gente encerra o Jornal Américas no Ar falando do belíssimo festival brasileiro chamado Pororoca, que aconteceu ontem à noite no Central Park, em Nova York. Uma apresentação que reuniu cantores, artistas e povos indígenas. Até a primeira-dama, Janja Silva, marcou presença nesse evento. O show foi para chamar a atenção do mundo para a floresta amazônica e os povos originários. A reportagem é da Carolina Camargo. 2 horas antes do show começar, o espaço dentro do Central Park já estava assim, cheio de pessoas. Quando tem algum show brasileiro, a gente corre para vir assistir. Foi a rainha Fafá de Belém que surgiu de repente e acalmou a ansiedade da multidão de um show que prometia muita conscientização. É um show que fala de ideias e principalmente de ideais. É um show que luta pela permanência, pela preservação da Amazônia e por isso é um show que trata-se do respirar musical, da nossa sobrevivência. À medida que o dia foi caindo, o público começou a chegar no Central Park para o show Pororoca. A seleção de artistas brasileiros trouxe nomes importantes das regiões norte e nordeste do país. A expectativa de matar um pouquinho a saudade do Brasil era grande. Às 7h30 da noite, os tambores do Olodum e da Amazônia Percursiva abriram juntos o espetáculo, um verdadeiro chamado direto do coração de New York. Fafá de Belém se apresentou como era de se esperar, levantou o público e emocionou os brasileiros. Eu vejo a importância desse espetáculo hoje que mistura as percussões indígenas da Amazônia e africanas da Bahia e temos um palco híbrido de norte e nordeste brasileiro. Então é muito bacana, que eu acho que é o princípio de começarem a olhar para a gente e não sermos apenas peça de decoração para quem quer levantar uma bandeira sem saber onde fica a Amazônia. Foi uma verdadeira mistura de estilos. No palco, vários cantores famosos da MPB, além de indígenas e muito ritmo nacional. No meio do show, a primeira-dama Janja Silva subiu ao palco para ler um manifesto. E é uma alegria poder me juntar a vocês e ser mais uma voz pela Amazônia,
e seus povos. Esse é um momento histórico e urgente de nos colocarmos ao lado daqueles que protegem e lutam pelo nosso futuro. E o futuro é agora. Na sequência, 2 cantoras indígenas se apresentaram. Carlinhos Brown também deu seu recado no palco. Esse planeta Esse planeta. Encantada com tudo, a americana Susan de Castro, que acompanhou o show colada no palco, não tinha palavras. Foi muito emocionante. Foi muito emocionante. É lindo demais. No final do mega evento, lágrimas de alegria. Achei incrível. Eu acho que todo brasileiro deveria passar por uma noite como essa. Eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim e eu falo disso com boca cheia. Que festival lindo, imagino a emoção de todo mundo que estava lá na Pororoca com essa potência desse tema em defesa da Amazônia, num momento tão emblemático, né? Muito, olha, incrível. Parabéns, foi incrível mesmo, a repercussão desse show na internet, nas redes sociais estava o máximo, estava muita gente comentando que foi tudo de bom, a gente devia estar lá, né, Evelyn? Devia, mas a Carol estava lá, eu acompanhei nas redes sociais dela, ela curtiu pra caramba, também não tinha como ser diferente, trouxe uma matéria lindíssima pra gente. Bom, então a gente encerra agora o Jornal Américas no ar e a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Bom, a gente espera vocês às 7h30 da noite. Você fica agora então com mais um capítulo da 8ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.